Fala pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal em 2024. Sim, eu estava sumido e hoje eu voltei para poder trazer para vocês os livros que eu recebi em 2024, agora em janeiro, também lá no Natal de 2023, que foi muito longe, né, gente? Vamos aos livros, hein? Gente, sem muita enrolação aqui nesse canal, por favor. Bom, Os 5 Sobreviventes da Holly Jackson, esse livro aqui, ele vai contar a história de 6 amigos que acabam indo para a praia e a van deles acaba quebrando no meio do caminho, só que eles não sabem que existe alguém que está por trás de tudo isso e ameaça que um deles vai morrer caso eles não forneçam um segredo. Esse livro promete muito, porque eu gosto muito da Holly Jackson, inclusive a série do Manual de Assassinato para Boas Garotas é um livro que eu tô lendo neste momento, o último livro, que é o Boa Garota Nunca Mais, e com certeza esse vai ser um dos próximos livros que eu vou ler nos próximos meses, porque a escrita da Holly Jackson, galera, se vocês não leram nada da Holly Jackson, eu recomendo fortemente, ainda mais para quem curte aí thriller policial, investigação, detetive, enfim, toda essa pegada a Holly Jackson ela traz assim de uma forma muito criativa, onde ela explora às vezes vários formatos, né? Então vale super a pena. Fica a indicação, Os 5 Sobreviventes. O próximo livro, que eu também ganhei de Natal, foi Adeus em Chamas, da R.F. Kuang. Esse livro aqui eu estava muito ansioso, porque eu gostei bastante de Agatha Papola, foi uma das minhas melhores leituras de 2022, que foi o ano da Bienal de São Paulo, que foi lançado, né, na Bienal de São Paulo, e a minha irmã me deu Adeus em Chamas, então é o terceiro e último volume que fecha e que conclui a série. E é uma das próximas leituras que eu também vou fazer ali para maio, junho, mais ou menos, porque é um livro bem grande e eu preciso ler antes A República do Dragão, que é o segundo livro. Agora eu vou contar para vocês os livros que eu comprei na Unibis, que é um brechó que tem aqui em São Paulo em algumas unidades, e lá eles também vendem livros. Gente, recomendo muito que vocês deem uma olhada, porque na Unibis às vezes vocês encontram livros a 8, 10 reais, 12 reais. Os livros mais caros que eu já vi lá não passam de 25. E olha que são muito raros os livros de 25 reais. O primeiro que eu comprei foi O Canto da Sereia, do Nelson Motta. Ele é um noir baiano, um thriller policial que vai contar a história de um assassinato de uma cantora de axé chamada Sereia. Inclusive, esse livro já foi adaptado por uma série da Globoplay. Iris Valverde era a Sereia, né, a cantora de axé que foi assassinada. E aí a história gira em torno de quem matou Sereia. Então, gente, vale muito a pena. Eu paguei nesse livro R$ 9,99. Então, assim, vale muito a pena. Esse livro não tem nem mais catálogo dele, eu acredito. E então, né, ficou aí essa dica. Outro livro que também comprei foi O Garoto no Convés, do John Boyne. O John Boyne, ele é o autor de O Menino do Pijama Listrado, que teve essa adaptação para os cinemas aí alguns anos atrás. E ele vai contar a história de um garoto que ele vai participar de uma embarcação em 1787, na Inglaterra. E aqui ele promete que é uma empolgante mistura de romance de formação, aventura marítima e reconstituição histórica. É também o tocante relato das descobertas de um adolescente que parte de uma jornada perigosa para fugir de um passado traumático. Então, esse livro promete ser uma história que traz um fundo histórico bem grande e também que acabe com a nossa vida. O próximo livro que chegou, esse aqui chegou no finalzinho ali de dezembro para início de janeiro, foi O Aprendiz Assassino, da Robin Hobb. E aqui a gente vai conhecer a história do Fitz, que foi um garoto que ele foi criado como um bastardo. Na verdade, a gente descobre que esse garoto, o Fitz, ele nada mais é que o príncipe herdeiro do rei. Só que o rei, ele não trata ele como um filho, não trata ele como um herdeiro, como deve ser tratado, com respeito e tudo mais. Chave para poder salvar o reino dessas ameaças e futuras ameaças que estão por vir, porque este livro é o primeiro de uma saga de 3 livros. Esse é o primeiro livro. A Robin Hobb ela vai trabalhar também essa história, esse universo em outros livros. Então é um universo expandido, ela acabou criando, mas a Saga do Assassino é o primeiro de 3 livros. O terceiro vai ser lançado no Brasil ainda esse ano pela editora Soma. O próximo livro é O Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern. A Erin Morgenstern, ela foi uma autora que já foi lançada aqui no Brasil pela editora Intrínseca, só que a editora Intrínseca já não publica mais essa autora, e a Morro Branco trouxe essa autora novamente para o Brasil, com 2 livros que parecem ser muito bons. O primeiro, Mar Sem Estrelas, e depois O Circo da Noite, que foi um relançamento aqui no Brasil, porque foi o único livro que a Intrínseca trouxe para o Brasil quando ela publicou essa autora. É um livro também que tem uma pegada ali bem diferentona. E aqui eu achei muito interessante
interessante porque é um livro que traz uma premissa que talvez eu nunca tenha lido na vida, que é um livro que fala sobre livros. Basicamente, ele vai conhecer a história do Zachary, que descobre um misterioso livro escondido na biblioteca de sua universidade. Isso leva a uma busca como nenhuma outra. Em meio às suas inebriantes narrativas sobre prisioneiros apaixonados e cidades perdidas, ele se depara com algo impossível, a história de sua própria infância. Então, gente, parece ser muito interessante essa história, né? Eu acredito que eu nunca vou ler nada igual assim, porque a Erin Morgenstern, ela tem esse talento de trazer histórias muito originais. Eu achei muito bonito o final, que diz o seguinte: navegando por bailes de máscaras e sociedades secretas, esse é só o início de uma missão que o levará a um estranho labirinto subterrâneo às margens do mar sem estrelas. Um mundo maravilhoso de túneis sinuosos, cidades perdidas, amantes eternos e histórias a serem preservadas, custe o que custar. Então, fica aí a recomendação caso você também queira ler uma história diferente que só Erin Morgenstern pode proporcionar. Há muitos anos atrás eu li uma série de fantasia que se chama A Maldição do Tigre, que é da Colleen Hooke. A Colleen Hooke, ela também tem outros livros lançados aqui no Brasil. E A Maldição do Tigre é um livro que eu era muito apaixonado e eu já até me desfiz dessa série, só que eu fiquei com muita vontade de ler essa série novamente. Eu acabei comprando os 2 últimos volumes da série no shopping, ali numa loja, que foi A Viagem do Tigre e O Destino do Tigre. Esses livros aqui são muito difíceis de encontrar hoje em dia, porque eles já estão meio que fora de catálogo, tanto que o primeiro e o segundo volume eu vou ter que comprar no stand virtual da vida, porque eu não consigo realmente encontrar esses livros com facilidade. Mas é um livro que tem uma história, uma mitologia muito interessante, porque a gente vai falar aqui de mitologia indiana e que é muito rica também. Então, estou muito curioso para voltar para esse universo e até como é que vai ser a minha experiência depois de anos que eu li esses livros, né? Porque, enfim, a gente vai crescendo, a gente vai tendo outra visão de mundo. Inclusive, esse é um projeto que eu quero fazer aqui no canal, de reler alguns livros que eu li há muito tempo atrás e como vai ser a minha experiência agora, lendo com a idade que eu tô. Enfim, então parece ser uma experiência muito interessante. Eu volto para contar para vocês aí o que eu achei de revisitar todo esse universo que a Colleen Hooke criou. Bom, galera, agora os próximos livros que eu vou trazer para vocês aqui são os livros que eu comprei lá no saldão da Amazon, que rolou no final de janeiro de 2024. Comprei 4 livros, eu não dava nada para esse saldão, tá, gente? Eu esperava que fosse uma coisa, um livro ou outro, e eu acabei comprando 4 livros. Mas, enfim, vamos aos livros. O primeiro que chegou aqui em casa é um livro que eu já queria ler há bastante tempo, que é Ela se Tornou o Sol, da Shelley Parker Chan, publicado pela editora Alta Novel, e ele é uma história emocionante sobre a ascensão ao poder, destino, traições e os sangrentos começos e finais de dinastias. Em um vilarejo assolado pela fome, numa planície amarelada e poeirenta, 2 crianças recebem 2 destinos. O garoto recebe a grandeza, a garota, o nada. Em 1345, a China sofre o domínio mongol. Para os camponeses, esfomeados das planícies centrais, a grandeza é algo que só se encontra em histórias. Quando Zhu Shomba, o 8º filho da família Zhu, recebe o destino da grandeza, todos ficam intrigados. Como acontecerá? O destino vazio recebido pela sagaz e habilidosa segunda filha, por outro lado, é o que já esperava. Quando o vilarejo é atacado por bandidos e as 2 crianças se tornam órfãs, é Zhu Shomba quem sucumbe à dor e morre. Desesperada para escapar da própria morte predestinada, a garota usa a identidade do irmão para viver num monastério como um jovem noviço. Lá, impulsionada pelo desejo ardente de sobreviver, Zhu aprende que é capaz de fazer o que for preciso, não importa o quanto seja cruel, para continuar escondida de seu destino. Depois que o monastério é destruído por apoiar a revolta contra o domínio mongol, Zhu aproveita a oportunidade para conquistar um outro futuro completamente diferente, a grandeza abandonada pelo irmão. Zhu fará o que for preciso para possuir o mandato do céu. A editora Alta Novel já divulgou que vai publicar o 2º volume dessa série. Eu acredito que seja uma duologia, mas é uma história que me lembra um pouco Mulan, né? Essa pegada de ela se disfarçar de garoto para ir para a guerra, perder o irmão, né, também. Eu acho que também lembra um pouco, gente, não tem como não fazer essa comparação com Guerra da Papoula. Eu acredito também pela questão de se passar na China, guerra e tal, se bem que a Guerra da Papoula se passa num outro momento histórico, que também foi verídico ali na história do país. Mas tá aqui uma recomendação. Eu vi que tem críticas bem, digamos, divididas sobre esse livro, então vamos ver. O próximo livro é O Mestre dos Jeans, da Peter Jelly Clark.
Ele é um romance vencedor dos prêmios Nebula e Locus. Em um mundo árabe jamais colonizado, uma agente atravessa a cidade repleta de seres fantásticos para desvendar o mistério de um assassinato. Cairo, 1912. Fátima, e gente, eu não vou falar o sobrenome para não ficar feio aqui no vídeo, é a mais jovem mulher a trabalhar para o Ministério de Alquimia, Encantamentos e Entidades Sobrenaturais. Mas certamente não é nenhuma novata, sobretudo depois de ter impedido a destruição do universo no último verão. Uma coisa bem tranquila para ela. Após o assassinato envolvendo os membros da Irmandade Hermética de Al-Jarris, sociedade secreta dedicada ao homem mais famoso da história, a agente é convocada para investigar o caso. 40 anos antes, Al-Jarris abriu o véu que isolava o mundo mágico, trazendo os djinns, ou gênios, para a realidade humana, e desapareceu sem deixar vestígios. Agora o assassino alega ser o próprio Al-Jarris, que voltou para punir a sociedade moderna por suas injustiças sociais. Na companhia de Hadia, sua nova assistente, e de Siti, sua namorada e devota dos antigos deuses egípcios, Fátima precisará desvendar a identidade do impostor, se é que ele mesmo é um, para restabelecer a paz. Gosto muito dessas histórias que se inspiram, né, em mitologias ali dos Emirados Árabes, então parece uma história muito interessante e muito rica e cheia de mitologias e suspense e criaturas diferentonas, então eu tô bem curioso para fazer essa leitura. E falando em beber de fonte e fazer releituras e tudo mais, no passado eu conheci uma das autoras mais inventivas assim que eu li no ano passado, que foi a Marissa Meyer. A Marissa Meyer, para quem não conhece, ela escreveu As Crônicas Lunares e também a série Renegados, ambos publicados pela editora Rocco. E a série das Crônicas Lunares, a Marissa Meyer faz um reconto, né, de vários contos de fadas, só que numa visão mais tecnologia, com steampunk, com um pouco de magia também. Então a gente vai ter ali vários recontos, como o da Cinderela, da Chapeuzinho Vermelho, da Rapunzel e da Branca de Neve. E aqui, nessa história que eu vou trazer para vocês, ela bebe da fonte de um conto também bem famoso. Eu estou falando de Áureo, da Marissa Meyer. Esse é um livro que faz o reconto do Rumpelstiltskin, que é uma história que, inclusive, o Once Upon a Time, a série Once Upon a Time, já adaptou um pouco do conto dele ali. E a gente vai conhecer a Serilda. Tocada pelos deuses das histórias e da sorte, Serilda é filha de um pobre moleiro que recebe o talento para criar narrativas fantásticas e fascinantes. Mentiras. Quando um de seus contos bizarros chama a atenção do sinistro Elclin, o rei dos antigos, ela se vê arrastada para um mundo sombrio onde espíritos, fantasmas e criaturas terríveis acompanham todos os seus movimentos. O rei ordena que Serilda prove ser capaz de transformar palha em ouro, como prometeu, ou sua vida estará em risco. Desesperada, Serilda acidentalmente convoca o espírito de um garoto envolto em mistérios e poder. Ele oferece ajuda por um preço. O que nenhum dos dois pretendia é que o amor fizesse parte da troca. Eu achei muito interessante essa pegada, porque a gente não vê muitos livros que adaptam essa história do Rumpelstiltskin. Não só o primeiro livro, mas eu também comprei o segundo, porque essa é uma série, é uma duologia apenas, são só esses 2 livros. Então, por mais duologias no mundo, por favor, autores. Então aqui a gente tem Maldição e Áureo. Áureo é o primeiro livro e Maldição é o segundo. Gente, inclusive, eu por muito tempo, eu ficava confundindo a capa de Áureo com a capa de Guild, porque na versão original, né, Áureo é o nome em português, mas na versão original é Gilded, e existe Guild, e o Guild, ele na verdade ele vai adaptar a história do Rei Midas. Enfim. Bom, pessoal, então esses foram todos os livros que eu recebi entre dezembro e janeiro de 2024. Vamos ver como é que vai ser fevereiro. Talvez eu não leia nada, tá, gente? Não tenha nada para mostrar de novo, porque a não ser que eu ganhe de aniversário, porque meu aniversário é em fevereiro. Mas fica aí o questionamento, não é mesmo? A gente vai descobrir isso em março. Mas eu estou muito ansioso, muito curioso para fazer a leitura de vários desses livros. Eu não sei se eu vou conseguir fazer toda a leitura de todos eles este ano, porque, enfim, eu tenho muita coisa também para ler, de coisas que já estão aqui em casa. Mas é isso, gente. Me conta aqui nos comentários se vocês gostaram de algum livro, se vocês já leram algum livro desses, o que vocês acharam, que a gente pode conversar aí nos comentários, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Um abraço, tchau!